Boa noite, queridos, que coisa boa. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 4, onde nós paramos na semana passada. Você sabe que a gente vem lendo versículo por versículo, texto por texto. Então, abra o seu entendimento e o seu coração e os seus olhos. Abra aqui a sua palavra em 1 João, capítulo 4, do versículo 7 em diante. Versículo 7 em diante. Está pegando a sua Bíblia? Ainda não pegou? Foi buscar? Correu? Pegou? Muito bem. Esse é um texto preciosíssimo. E eu queria ler com você. Antes de mais nada, ler versículo por versículo da palavra de Deus. Vamos ler? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que não ama não é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Só esses dois versículos já dá pano para manga. O que quer dizer? Já podemos passar aqui um bom tempo conversando e adorando e ensinando e aprendendo. Porque João ele é carinhosamente duro. Ele é amorosamente duro. Não se esqueça que ele escreve para filhinhos, para jovens e para pais. Nós já falamos isso lá atrás. Ele diz lá, filhinhos, os vossos pecados são perdoados. Jovens, vós sois fortes, porque tendes vencido o maligno e tendes vencido os falsos profetas. Pais, vocês conhecem a Deus, né? São maduros, geram vida, se preocupam com as pessoas. São marcas. Quais são as marcas de cada um deles? Está lá. Filhinhos, a marca da salvação, a marca de que agora nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, abraçados por Deus. Filhinhos, gente que nasceu de novo, aconchegado, amamentado. Né? É a ideia desse novo, nova criatura, nova vida. Que coisa preciosa, coisa boa. Bebê. Né? Coisa boa. À medida que cresce espiritualmente, à medida que desenvolve, à medida que vai conhecendo e vai andando, dando passinhos de fé, vai desenvolvendo a sua vida com Deus, vai amadurecendo, mas vai enfrentando lutas, vai enfrentando as feras diabólicas, vai enfrentando inimigos da cruz, vai enfrentando e vai vencendo. E à medida que vai vencendo, isso é marca de que agora é um crente, uma pessoa já amadurecendo, uma pessoa que está sendo trabalhada e vai vencendo de fé em fé. Mas aos pais é mais pesado, porque pais tem a ver com ele se preocupa com os filhinhos, né? Porque eles estão se preocupados com a recuperação, com o crescimento, com o nascimento, e assim vai. Veja que no versículo 7, João usa a expressão amados. Tem hora que ele usa a expressão filhinhos. Por exemplo, na semana passada, nós lemos aqui no versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus. Filhinhos, vocês são de Deus, tendes vencido o maligno. Filhinhos. No versículo 7, a expressão não é filhinhos, é amados. Não é pais, não é jovens, não é filhinhos. E em outras palavras, então, pega todo mundo. Vós sois amados. E aí, ele trabalha exatamente com a coisa mais essencial, com o mandamento mais primordial, porque é o amor. Amai-vos. Amai a Deus e amai ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo.
E aí João está agora trabalhando nisso, mas ele coloca a motivação, o porquê. Se não tiver amor, não tem nada. Interessante, né? O apóstolo Paulo escreve isso de uma maneira diferente. Abra lá, abra rapidinho. Deixa o dedinho aqui e abra em 1 Coríntios. Abra lá, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Você conhece muito bem o capítulo 13. E no capítulo 13, quando ele está falando sobre a excelência do amor, olha os 3 primeiros versículos e olha o que Paulo fala. Né? Paulo diz assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é o caminho sobremodo excelente? O caminho sobremodo excelente que Paulo está tratando é o amor. E aí ele diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Você sabe que lá em Coríntios tinha problema da glossolalia, tinha problema de irmãos que se achavam mais espirituais porque falavam em línguas e os outros ficavam julgando porque não falavam. E ficava aquela blá 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 e um brigando com o outro. Por questão de dor de línguas. E aí Paulo diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens. Diz os estudiosos que há mais de 3.000 línguas, muito mais de 3.000 línguas, dialetos no mundo. Língua dos homens. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. O que é isso? Só vou fazer barulho. Não vou ser nada. Vai ser um bom. Nada, nada. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Meu Deus, gente, pensa bem comigo. Às vezes a gente ora, e ora mesmo, eu já orei pedindo isso e continuo pedindo, Senhor, dá-me dons, para eu poder manifestar o teu poder, o teu amor. Olha só, ou se eu pudesse profetizar, pregar bem, pregar de tal maneira que as pessoas tenham vontade de ouvir, proclamar, ainda que eu seja profeta no sentido preditivo, na pessoa, que coisa interessante. Amanhã, depois da manhã acontecerá isso, olha, tal, assim você, olha que coisa, tivesse conhecimento de todos os mistérios, já pensou? Dom de revelação, já pensou? E é bíblico, e é bom. E Paulo está dizendo, mas se eu tiver o dom da profecia, se eu tiver dom de revelação, se eu for dom de conhecimento, de ciência, sabedoria, se eu tiver tamanha fé a ponto de transportar as montanhas, uau, como a gente precisa andar de fé em fé, como nós precisamos agir, como nós precisamos crescer, como nós precisamos, mas aí Paulo diz, se não tiver amor, se não tiver amor, nada serei. E aí ele parte para a parte sacrificial e ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Já pensou? Quando Paulo trata disso aqui em Coríntios, é assim que ele aborda. Posso ter dons de língua, de todas as línguas, posso ser conhecedor, posso ser um poliglota espiritual, mas se eu não tiver amor, nada. Serei um sino que bate. Blém, 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 blém. Um barulho.
E se eu tiver o dom de profetizar, o dom de ciência, de mistério, mas se eu não tiver amor, nada. Nada serei, nada serei. Por quê? Acho que João, não é que João explica, mas João vai na essência. Volta lá para o capítulo 4, quando ele diz no versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus. Então pode ter pessoas, se eu faço uma ilação, uma ligação entre o que Paulo escreve em Coríntios e agora que João fala, eu posso ser pessoas que de repente têm dom de línguas, glossolalia, mas que tem problema de amar o seu irmão. O que é mais importante? A fé, esperança e amor. Agora fica a fé, esperança e amor. E dentro desse, o amor. O que é mais esperança? Se eu não mais poderoso e mais importante, amar, amar, amar. E isso é um processo, não é um sentimento. Isso é um conhecimento, é um desenvolvimento. Não é algo que cai no paraquedas não. É desenvolvimento. O fruto do Espírito é amor. É o Espírito Santo em nós, e quanto mais o Espírito domina a sua e a minha vida, mais se manifesta o Espírito, isto é, mais fruto aparece, isto é, mais amor surge. Mais amor surge. Essa a expectativa que nós não podemos perder jamais de vista. Porque a essência é isso que João está dizendo. Todo aquele que ama é nascido de Deus. Isso é a marca do crente. Ele ama. Ele não fala de amor. Veja, João já falou lá atrás. Filhinhos, não amemos de língua, tal. Amemos de fato, de verdade. Marca do que é nascido de Deus. Amor. A marca de quem conhece a Deus. Amar. Amar a quem? Aquele que não ama, não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Por isso que não conhece, não é? Ora as bolas, se Deus é amor, como diria meu professor de grego, agapestin hoteos. Se Deus é amor, e eu digo que conheço a Deus, e como é que eu mostro para as pessoas que eu conheço a Deus? Amando. Sendo justo. Ele é luz, sou luz. Mas a João agora diz, nada é. Não conhece a Deus. Se não amar. Se não amar. O amor não é uma possibilidade. Tem umas traduções na nossa Bíblia, das nossas Bíblias, que aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo, no capítulo 13, sempre tem essas partes em negrito, né? A minha, por exemplo, é assim, não sei se você vai dar para ver, mas aqui, essa parte em negrito aqui, essa parte em negrito, dá para ver? Dá para ver? Assim? Essa parte em negrito. Essa parte a pessoa que fez a tradução de tentar como se diz assim, achar os lugares e tal. Mas essa parte ela não é inspirada. No caso aqui dessa tradução, vem assim, o amor é o dom supremo. O problema de usar essa expressão, que o amor é o dom supremo, é que algumas pessoas começaram a entender que o amor era um dom, como dom de línguas, dom de profecia, dom de fé, dom de misericórdia, e dom de amor, dom de amar. Então, algumas pessoas pensam, Deus não me deu o dom de amar. Aqui de comunicação. O problema é que o amor não é mais um dom, como todos os outros dons.
mas a tradução me faz escorregar. E aí algumas pessoas usam da desculpa. Ah, não, é porque Deus não me deu o dom de amar. Deus não deu o dom de amar? O dom? Ora, Deus deu o Espírito Santo e o Espírito Santo produz amor. É fruto. É consequência espiritual, eu ia falar natural, mas é espiritual da ação do Espírito em nós. Não é uma possibilidade. Então eu posso muito bem dizer, eu não vou pregar porque eu não tenho o dom da palavra, o dom de profecia, eu não tenho. Eu não vou administrar porque eu não tenho o dom de administração. Eu não vou governar porque eu não tenho o dom de presidir. Eu não vou, cantar, eu não vou fazer qualquer coisa. E arrumo alguma desculpa para não fazer porque aí eu não tenho o dom. Eu acho até que é justificável. Pastor, eu não tenho o dom de evangelização. Eu não tenho o dom de evangelizar. Então eu não vou sair para evangelizar. Tudo bem. Aí dá. O problema é que amor não é um dom nesse nível. E se eu usar esse negrito aqui para dizer que eu não tenho o dom de amar, eu tropeço na palavra. O que o autor aqui provavelmente quis dizer é que o amor não há nada. O amor é a dádiva. O amor é o derramar, é o espírito. O amor é a essência. O amor é tudo. Sem ele não dá. Pastor, não consigo amar meu irmão. Eu não consigo amar mais meu marido. Eu não consigo amar mais minha esposa. Pastor, eu não amo mais isso, eu não amo mais aquilo. E que coisa mais estranha, né? Porque o amor jamais acaba. E você é filho de Deus, o Espírito de Deus está em você. E você tem que amar. Horas, bolas. É marca do cristão. É marca de ser nascido de novo, de que o Espírito Santo habita na sua e na minha vida. Deus é amor. Eu gosto demais quando a gente vai... como é que João diz? João diz assim, que nós seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E aí quando ele diz que Deus é amor, você fica... embevecido. Você fica tomado de uma perspectiva. O nosso Deus, o Deus dos cristãos, o Deus que existe, o Deus que é, aquele que é, ele é em sua essência amor. E em amor, diz o versículo 9 do capítulo 4 de 1 João, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. A ação vinda do Cordeiro foi uma ação exatamente de manifestação de amor. João 3,16, porque o mesmo João diz, vai lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Deus manifestou o seu amor, o amor de... Oi? Alô? Temos algum problema aqui na minha internet. Ok? Voltamos? Esse amor de Deus é manifestado em Cristo, na sua encarnação. E o que é o amor? Em que consiste o amor? Olha o versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros.
Olha como... melhorou? É que parece que a minha internet hoje está meio bêbada, né? Mas não adianta, eu vou continuar falando do amor, dessa essência do amor de Deus. Então, quando diz o texto, mas dele, Deus, nisto consiste, portanto, o amor de Deus, e ele consiste, não fui eu que, oh Deus, lembra de mim, eu te amo. Não, não, ele que nos amou. Amou primeiro. E enviou seu filho como propiciação. Eu já falei sobre propiciação, mas eu vou repetir um negócio aqui. A palavra propiciação tem a ver com aquela tampa da arca da aliança. A arca, uma madeira de acácia forrada de ouro, por cima tinha uma tábua de ouro batido, e essa mesa, essa tampa de ouro batido, tinha 2 querubins assim em cima dela. E essa tampa era chamada de propiciatório. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo, santo dos santos, e aspergia sangue do cordeiro nas 4 pontas do altar, do propiciatório. Saía ali, confessava os pecados do povo, aspergia o sangue do cordeiro e saía e abençoava o povo, dizendo: os seus pecados foram perdoados. Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, de uma vez para sempre, esse sacrifício já não tem mais sentido. Porque o Cordeiro vivo, aquele cujo sangue é mais precioso do que todas as coisas, porque é sangue de Jesus, o Cristo. Ele deu a sua vida e o sangue dele foi derramado. Por isso que João usa a expressão propiciação. Uma troca, um perdão declarado, um perdão colocado, um perdão sangrando, um amor derramado sobre todos nós. João chama disso, isso consiste o amor, de dar a alguém a sua vida em favor dos seus amigos. Mas mais do que isso, porque nós não éramos amigos, nós éramos pecadores indignos e ele resolveu nos amar. Deus fez isso. Deus olhou para você e olhou para mim e resolveu amar. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Todo o ser humano estava na situação de morto espiritual, morto eterno, sem chance, sem salvação, sem perdão. A justiça de Deus clamava, porque Deus é justo também. Então a justiça de Deus clamava: aquele que pecou tem que morrer, o salário do pecado é a morte, a justiça estava coberta de sua razão, e o amor de Deus estava clamando pela nossa salvação. E para que o amor fosse derramado, executado, eu até usaria a expressão glorificado, porque a essência da vida é o amor, era necessário que o próprio Deus, em Cristo Jesus, derramasse o seu sangue, pagasse o nosso pecado. Isto é amor. Nisso consiste o amor. E nós não somos e não éramos e não seríamos absolutamente nada. Nós seríamos completamente perdidos, vivendo uma vida sem regras, sem nada, destruindo e sendo destruído, sem esperança, sem fé, sem amor, sem Deus. Então não dá para falar de verdadeiro amor se não falar de Deus. E não se pode dizer que conhece a Deus se não amar uns aos outros. Olha que coisa fantástica, como ele vai, eu diria, João, amorosamente, ele vai torcendo assim, vai batendo, né? Nisto conhecemos, olha aí, o versículo 14, 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Preste bem atenção. Ninguém jamais viu a Deus.
se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Então preste bem atenção, preste bem atenção. Ai, coisa linda. Ninguém jamais viu a Deus. Por que ele fala isso? Ninguém jamais viu a Deus. E depois ele completa dizendo, se amarmos uns aos outros, Deus, que nunca ninguém viu, permanece em nós. Ninguém viu a Deus. Mas se amarmos, Deus permanece em nós. E mais do que isso, o seu amor, o próprio Deus, que está em nós, é em nós aperfeiçoado, desenvolvido. Mas mais ainda, quem sabe, as pessoas não podem ver a Deus, mas podem ver a Deus através da sua vida, através do seu ato de amor, através do seu ato de perdoar, através do seu ato de suprir, de cuidar, de levar as cargas uns dos outros, de ver a necessidade do próximo e tentar socorrer. Amor em obedecer a palavra, em permanecer nele, ser dele, as pessoas começam a ver em você diferença. Eu sempre fico pensando naquele momento em que Moisés desce do monte. Ele passou com Deus 40 dias, trazendo as tábuas da lei. E ele desce do monte e o rosto de Moisés está brilhando. Brilhando, brilhando, brilhando. Moisés nem percebeu. Mas de tanto tempo que ele passou com Deus, tanto tempo que ele passou em comunhão com Deus, ele absorve a luz, a glória, a beleza, e ele nem percebe, e as pessoas começam a ver, o seu rosto está brilhando, mas ninguém consegue olhar, você está brilhando, está parecendo Deus, né? Está parecendo Deus. Moisés bota um lençol assim, um dos problemas de Moisés é que com o passar do tempo o brilho foi acabando e ele continuou usando o lenço, para o povo pensar que ele continuava ainda ali, né? Alguma coisa nesse ponto. Tá, Moisés brilhava. Aqui, quanto mais a gente anda com Deus, quanto mais a gente exercita o amor de Deus, quanto mais a gente desenvolve, quanto mais a gente conhece e é conhecido, quanto mais amamos e somos amados, quanto mais nós colocamos em prática o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, quanto mais nós fazemos isso, mais parecidos com Deus nós somos. E eu diria, mais as pessoas podem ver Deus através da sua vida, de cada um de nós. Já pensou? Olha o que João está escrevendo. Nisto, versículo 13, já que nós temos o amor de Deus aperfeiçoado, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos que o amor que Deus tem por nós, li errado. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Amados, consegue perceber como João está sendo muito claro e direto? E ele está falando sobre a manifestação do Pai, a manifestação do Filho e a manifestação do Espírito Santo. Aqui acabou de falar da Trindade. Ele acabou. Primeiro, porque ele nos deu do seu Espírito.
Maior é aquele que habita em nós. Por causa do Espírito Santo que habita em nós, nós estamos vencendo. Por causa do amor, ou melhor, por causa do Espírito Santo que ele nos deu e é maior, esse amor gera em nós, produz em nós, aperfeiçoa em nós, frutifica em nós o amor. E quanto mais amor nós manifestamos e quanto mais amor nós desenvolvemos, mais somos cheios do seu Espírito, porque só amamos se o seu Espírito produz. E não é à toa que Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, e o Espírito Santo produz. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai, versículo de número 14, o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Quem testifica isso? O próprio Espírito que habita em nós. Aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele. E ele em Deus. E permanecemos no amor. Então não dá para ter um discurso de ódio. Não dá para ter apenas um discurso de amor. Não amemos de palavra nem de língua. Amemos de fato e de verdade. Não achemos e não pensemos que de uma hora para outra nós vamos ser, como se diz, uma caixa de amor e vai cair do céu uma caixa de presente de amor e nós vamos estar distribuindo amor. Na verdade, Deus está aperfeiçoando isso na sua e na minha vida. Na sua e na minha vida. A vida do crente deve ser um crescente. A gente tem ouvido muito, e a gente ouço isso desde que nasci em Cristo Jesus, que tem crente novo, e aí o crente novo fica animado, mas que o crente mais idoso já não está tão animado assim. Isso é uma vergonha. É uma vergonha aquilo que a palavra de Deus diz, que a gente deve voltar ao primeiro amor. É uma vergonha. Porque a vida cristã devia ser um crescente em amor. A vida cristã deve ser... Se você aceitou Jesus em 1927, em 1900 em Vovó Mocinha, ou em 1900 ou 2020, não importa quando você encontrou o Senhor Jesus, mas o amor dele foi derramado, e o que ele está dizendo, João está dizendo, é que agora nós estamos sendo aperfeiçoados, isto é, eu preciso amar mais hoje do que ontem, e eu preciso amar mais amanhã. O amor é em nós aperfeiçoado, diz o texto. Nisto, versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. Uau! Uau! Tem muita gente que fica discutindo se o crente é salvo ou se ele perde a salvação, e se uma vez salvo ele é salvo para sempre, ou se ele pode perder a salvação. E eu diria que essa é uma discussão teológica, boa, porém improdutiva. Porque tem gente que discute essas coisas, mas o que faz a diferença de João, no dia do juízo, é que nós somos parecidos com ele. Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e a gente diz, sou salvo. Como vida cristã, eu nasci, eu tenho o Espírito Santo, eu desenvolvo, eu estou aperfeiçoando o meu amor. Tem gente que usa da maravilhosa doutrina da graça para pecar mais. Sabe, tem gente que diz, não, Deus é gracioso, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então eu posso viver em pecado, eu posso pecar mais um pouquinho, que Deus vai perdoar, porque Deus é bom. Tem gente que abusa da graça. Tem gente que abusa da doutrina da eleição. Alguns acham mesmo, não, se eu sou salvo, não importa aquilo que eu faça, que eu sou salvo. Meu amigo, meu amado, João está dizendo isso aqui, ó. Aqui, ó, vou ler de novo. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor,
para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois, segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Preste bem atenção, tem gente que também abusa daquele, não, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu perco a salvação. Então eu perco aqui, perco ali. E esquece de uma coisa que é essencial. Eu quero crescer. Eu quero ser aperfeiçoado. Eu quero que o Espírito Santo produza em mim, gere em mim. E eu quero estar desenvolvendo a minha salvação. Eu quero estar amando. Eu quero ser parecido com Deus. E quanto mais eu amo, diz João, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. E quanto mais amor, menos temor. Quanto mais amor, quanto mais parecendo com o Deus Todo-Poderoso, em Cristo Jesus, pelo seu Divino Espírito, menos medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Todo o medo. Olha, esse texto, esse versículo 18, ele é um poder maravilhoso. O medo produz tormento. Às vezes a gente tem medo de cada coisa, né? Uma vez eu estava pegando um elevador. Já aconteceu umas vezes já. Eu problema nenhum. Não, eu estava no elevador tranquilo. Um dia eu peguei o elevador e no meio o elevador travou. E tinha um monte de gente naquele elevador. Que coisa estranha. Naqueles 15 minutos que o elevador ficou ali, aquele troço assim, aquele 1,5 metro por 1,5 metro, aquele tanto de gente ali, uma pessoa ficou como que presa na parede. Muda. 15 minutos muda. Quando voltou a funcionar e a porta abriu, ela, graças a Deus. O temor paralisou. A partir daquele primeiro episódio de elevador fechando comigo, começou a acontecer umas coisas engraçadas. Eu entrava no elevador e ficava assim meio fobia. E quando ele travava de novo, eu tinha que respirar. Às vezes eu tinha que falar, brigar comigo. Quieta, macho. Te controla. Medo. Medo de quê? Medo de quê? Medo de morrer? Será que é o medo de perder? O medo de acontecer alguma coisa que eu não tenha controle? O medo, a fobia vem e eu não vou sair de casa, porque se eu sair eu vou ser atropelado. Ou então eu vou... Medo de qualquer coisa. Se eu ficar em casa, a Covid vai me pegar. E aí tem medo de ficar perto das pessoas também, porque é perigoso. É verdade. E o medo de se vacinar, medo de não sei o que. Medo de quê? Medo de quê? Se nós somos dele e vamos para onde ele tem preparado. O perfeito amor lança fora todo medo, porque Deus é amor. Em outras palavras, quanto mais perto de Deus você anda, menos você precisa se preocupar com as coisas que nos trazem tormento, com as coisas que nos trazem medo, com as coisas que nos trazem insegurança. Aliás, estamos vivendo tempos difíceis. E como tem coisas que nos trazem segurança, o dia de amanhã, as crianças na escola, as crianças crescendo, as crianças formando famílias, as crianças têm tanto medo. Você vai começar um projeto e não tem recursos. Vou passar vergonha. Medo. Eu não vou fazer obra missionária porque eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei... Medo, tanto medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Então, se você tem fobias, se você tem algum tipo de angústia, de tormento, o que João está dizendo?
Ele morreu na cruz por você. Nós somos alcançados pelo seu amor. Deus é amor, Ele te ama de uma maneira inigualável, inimitável. Ele deu o seu único filho. Ele resgatou, ele pagou o que a justiça clamava, e ainda de sobra muito mais, sendo Deus ainda, na sua graça, graciosamente, ele deu o seu filho e nos perdoou, sendo nós ainda pecadores. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? O amor produz isso, o cuidado de Deus, a proteção de Deus, o zelo de Deus. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? É você puxar de novo todo o afeto, todo o poder. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ainda que eu ande. Olha o perfeito amor, não vou sair, tem barata, o Senhor tem medo, aí eu não sei o que lá, tem isso, aquilo, outro. Não, o perfeito amor. Em outras palavras, o conhecimento de Deus te leva a uma vida de amar ao próximo, amar seu irmão, amar, viver, fazer o que é certo. E quanto mais eu manifesto esse amor, mais eu demonstro que o Espírito Santo de Deus está em mim, que o Pai conhece a mim e eu conheço o Pai. E quanto mais nós crescemos, mais o seu amor é em nós aperfeiçoado. E quanto mais o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, mais o perfeito amor lança fora todo medo. Todas as vezes que eu sinto medo, e eu sinto medo de um monte de coisinhas, toda vez que o medo se manifesta, eu entendo, me traz a memória de que eu não sou, que eu não atingi, como Paulo diz, que eu não atingi a perfeição. Não atingi a perfeição. Isto é, eu não alcancei o alvo, eu não sou como Jesus, que me amou dessa maneira. E aí Paulo diz, eu esqueço das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Qual é o prêmio da soberana e qual é o alvo? Amar como Deus te amou. Amar como Ele nos amou. Ele me amou. Ele amou. Há muitas expressões e muitas palavras de amor para a gente falar. O tempo agora não nos permite. Mas se Deus quiser, nós vamos voltar um pouco a essa temática mais na frente. E eu quero que você desenvolva e pense. Eu quero ser, e eu quero conhecer, e eu quero amar como sou amado. E quanto mais eu deixo Deus agir na minha vida, quanto mais o Espírito do Senhor embriaga, vou usar esse termo meio negativo, mas eu quero que você entenda de uma maneira positiva. E quanto mais você é enchido pelo seu Espírito, quanto mais ele direciona a sua vida, mais o amor de Deus é em nós aperfeiçoado. E quanto mais o amor é aperfeiçoado, mais ele arranca de nós todo temor, todo medo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor joga fora, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E eu tenho tantos ainda medos e temores e tormentos. E eu quero ser aperfeiçoado. Então, talvez você tenha momentos assim também. O que Paulo e que João nos convida é: deixa as coisas que para trás ficam. Olha para o prêmio da soberana vocação. Olha para Jesus. Olha para a verdade. Olha para a sua palavra. Olha para o que é aqui. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. E quanto mais amamos, mais o seu amor é aperfeiçoado, mais nós somos parecidos com Deus,
mais as pessoas começam a ver a Deus. Porque as pessoas não conseguem ver a Deus, porque Deus é Espírito, mas Deus em Espírito em nós. E através de nós, do amor que manifestamos, as pessoas começam a perceber também o próprio Deus. Que você seja cada vez mais parecido com Deus. Que você seja cada vez mais alguém que ame a seu irmão. Não que odeie. Não. Que ame, que queira o bem, que faça o bem e que viva na prática do bem. Se teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Amontoa brasas vivas. Obedece a palavra. Creia na verdade. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai Santo, Pai de amor, Pai que é amor. Oh Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos. Todos nós sabemos os nossos medos, os nossos temores, as nossas angústias. Todos nós temos momentos difíceis, mas a tua palavra diz, nos promete que no teu amor, o teu amor lança fora todo temor, todo medo. Nós que queremos ser aperfeiçoados nisso. Então visita o teu povo agora, visita cada um de nós, perdoa, Senhor, nossas vidas, derrama do teu Espírito, enche-nos com o teu Espírito, para que ele, o teu Espírito, frutifique em nós e faça com que a gente viva para a honra e glória do teu santo nome. Ó Deus, enche a nossa vida, enche nosso coração, de cada lar aqui representado, com o teu doce amor. Teu doce amor. Nós rogamos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, que Deus te abençoe. Que você não desista de amar, porque o amor, ele é em você para ser aperfeiçoado. Continuemos firmes na sua palavra. Continuemos firmes. Amém? Antes de terminar, tem uma garotinha que está chegando aqui meia miúde, parece que ela estava ali, e ela veio assim com meio soninho. Tá com soninho? Tá com sono, filhota? Você ainda vai cantar assim mesmo ou só vai dormir? Eu vou cantar uma música bem curtinha. Vai cantar uma música bem curtinha, meu Deus do céu. Tá muito dengosa, gente. Tá muito dengosa. Tá muito dengosa. Você vai cantar o quê? Arruma esse olho aí que você está fazendo. Aí, tá bom? Tá linda? Então vamos. O que você vai cantar? Canta. Bem bonito. Tá bom. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Amém? Eu aprendi esse cântico também da idade dela, ou menos. E tem tudo a ver com o que nós lemos de João, não é? Ele é amor e quer que seus filhos vivam em amor. Um abraço carinhoso, que Deus te abençoe e te fortaleça. E que esta palavra abençoe também a sua vida e outras vidas. Até quarta-feira, se Deus assim permitir, no horário certo. Um abraço. Ore por nós, aqui na Missão Projeto Zero. Ore pelos nossos missionários. Ore por Felipe aqui em Joinville, Hernani e Licínia lá em Foz do Iguaçu. Ore por cada um desses que estão labutando para que o trabalho desenvolva. E aqui no Sul tem tantos outros missionários abençoados. Ore também por eles. Ore por Eli lá em Alegrete. Ore pelo Luciano aqui em Floripa. Ore pelo Gustavo lá em Porã. Ore pelos missionários que estão aqui no Sul do Brasil, pedindo a direção, a graça, a bênção do Senhor. Tá bem, amados? Eu esqueci até de outros nomes, mas pare e ore e pense um pouquinho. Deus te abençoe. Um abraço.